Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz grandes nomes de autoridades e especialistas na pauta da sustentabilidade e assuntos relacionados com o setor. 1.703. Esse foi o número de agtechs registrado no Brasil no último ano, uma alta de 8% na comparação com 2021. O levantamento foi feito pela SP Ventures em parceria com a consultoria Homo Ludens e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a nossa Embrapa. Os resultados fazem parte da terceira edição do mapeamento Radar Agtech Brasil, que mostra um panorama das startups do setor agropecuário que trabalham com tecnologia. Para entender sobre esse mundo tecnológico que traz uma infinidade de soluções para problemas simples e complexos do campo, vamos ouvir um especialista no assunto que começou a carreira no mercado financeiro com passagem pelo Criatec, fundo de inovação que tem o BNDES Par como investidor âncora e que hoje atua em uma empresa líder no segmento de investimentos de Venture Capital em Agfood Tech na América Latina. Nosso papo de hoje é com Francisco Jardim, cofundador e sócio da SP Ventures, empresa que administra aproximadamente R$500 bilhão voltado aí para investimentos em startups de tecnologia. Planeta Campo Entrevista está no ar. Eu já agradeço de antemão a sua companhia, a sua audiência aqui no nosso programa e agradeço a companhia do Francisco Jardim, que está aqui em nossos estúdios hoje presencialmente para essa troca de informações aqui ao longo dos próximos minutos. Francisco, um prazer te receber. Muito obrigada por estar aqui conosco. Sara, o prazer é todo meu, uma honra. Honra é nossa. Vamos falar então desse assunto, desse universo de agtechs. Hoje a SP Ventures tem mais de R$300 milhões investidos no setor e 200 milhões em caixa ainda para serem investidos. São mais de 30 empresas em carteira, é isso? Como é que vocês chegaram até aqui, resumidamente? Sara, a gente começou cedo, na verdade, né? A gente estudou muito esse mercado que aconteceu no norte da Califórnia, nos anos 50 e 60, que foi uma nova forma de financiar a ciência aplicada e a inovação, que é isso que a gente conhece como Venture Capital, que criou tantas companhias de alto impacto tecnológico como Microsoft, Intel, Apple, Google. E o que a gente fez foi copiar esse modelo aqui, mais de 10 anos atrás, e replicar ele para financiar a agricultura brasileira. Excelente. Agora fala para mim, a gente comenta sobre esse universo todo de agtechs, uma coisa que já vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, não é de hoje, e são números realmente expressivos nesse segmento, como a gente até citou na abertura do programa. São mais aí de 1.000 ativas no país e outras tantas que ainda estão nascendo por aí, com diferentes finalidades. Você acha que esse universo já é palatável e palpável para que parcela de produtores rurais? Sara, uma ótima pergunta. E o que a gente está vendo é uma democratização do acesso à tecnologia via esses empreendedores, essas agtechs aqui no Brasil para o produtor rural, tá? Quando a gente olha talvez a primeira geração de tecnologias que chegaram no campo, elas chegaram para os grandes produtores, conseguiam pagar, conseguiam ter acesso a projetos maiores, customizados. A tecnologia, ela tem um aspecto que quando ela vai amadurecendo, ela vai ficando cada vez mais democrática em termos de custo, em termos de acesso. E isso a gente está vendo no agro. Hoje um produtor consegue, via um sistema mobile, via um software de gestão na nuvem, via uma solução biológica, ter acesso às ferramentas mais sofisticadas que só os grandes produtores conseguiam ter uns 10 anos atrás. Isso equipara o campo entre o grande e o pequeno em termos de acesso. Hoje, principalmente o médio já tem acesso a essas tecnologias, o pequeno ainda não, mas dentro de 5, 10 anos vai continuar a ter esse processo de escorregar para baixo essas tecnologias e nada mais é do que produtividade sendo disseminado para o resto da cadeia. Entendi. Então, o pequeno produtor, em prazo de 5 a 10 anos, mais ou menos, é a perspectiva aí. Porque é impossível, também, Francisco, quando a gente fala
de tecnologia, de startups, né, de ferramentas, aplicativos, seja o que for, para o produtor rural. É impossível a gente não falar sobre o acesso à internet, que ainda é um gargalo, a gente ainda está falando sobre isso, né? Exato. Quando a gente vê a diferença da maturidade das techs, né, das startups, tal, entre um centro urbano, uma cidade e o campo, a gente consegue ver que o campo ainda está bem atrás, né? Em termos de maturidade, já tem banco digital atendendo o consumidor no centro urbano, que tem 70 milhões de clientes, né? E a gente ainda não vê esse tipo de penetração no campo. E são vários motivos. Você citou talvez um dos mais importantes. A infraestrutura necessária para criar negócios exponenciais, conectividade, básico, ainda não é tão relevante, tão presente no campo quanto é no centro urbano. Não é só isso. Além da infraestrutura de conectividade, tem a própria penetração mobile, tem a maturidade das soluções que vão demorando algumas safras, né, alguns anos melhorando, até gerar uma experiência de usuário riquíssima na outra ponta. E o produtor, ele começou a adotar de uma forma muito acelerada alguns anos atrás, mas ele entrou numa curva exponencial, como a gente chama no nosso mercado, pós-pandemia. Então, ele tem uma capacidade de aprender quando tem a necessidade. E depois que teve a necessidade da restrição de mobilidade da pandemia, deu um salto enorme. Muito bom. E não é à toa que o Brasil virou, né, esse grande produtor de alimentos aí nos últimos anos também, né? Agora, Francisco, a gente aqui no Planeta Campo Entrevista abre espaço para perguntas externas. As perguntas são sempre feitas por craques, como os nossos entrevistados que vêm aqui. E hoje a gente tem uma pergunta da Mariana Vasconcelos, que é CEO da AgroSmart, que mandou, inclusive, um vídeo direto de Davos, na Suíça, e a gente vai acompanhar o que ela quer saber de você. Oi, pessoal, sou Mariana Vasconcelos, CEO da AgroSmart, e eu queria perguntar para o Francisco Jardim qual que é a visão dele sobre o papel da tecnologia e do Brasil na agenda de sustentabilidade para que a gente possa atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030. Agradeço desde já aí a Mariana pelo envio da pergunta, pela participação aqui conosco e passo a bola para você, claro. Sara, bem, a Mariana é uma das grandes empreendedoras dessa geração, uma honra ter uma pergunta dela. E sustentabilidade é um tema interessante, porque a gente vê muita gente que acha que sustentabilidade é um desafio, que é um problema, mas a gente adora empreendedor que identifica nos principais desafios e problemas oportunidades, né? Oportunidades para criar uma companhia que gera impacto e que gera lucro. Quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente vê talvez a maior oportunidade de uma geração e muito convergente com o que são as agtechs, né? O que é sustentabilidade? É a gente conseguir produzir mais alimento, porque a gente não pode abrir mão de segurança alimentar, com menos insumos. Quais são os principais insumos? É terra, insumo químico, fertilizante, defensivo químico, água, entre outros, menos maquinário, consumir menos diesel. E quando a gente fala das agtechs trazendo um choque de produtividade, seja no digital ou seja nessa revolução de insumos biológicos que a gente está vendo, o que a gente está percebendo de troca de resultado é conseguir produzir mais alimento, com menos insumo e, super importante, com mais resiliência climática. A única certeza que a gente tem dessa pauta de sustentabilidade é que do jeito que a gente está indo, a gente vai ter mais evento climático adverso. E o nosso agro é muito exposto a eventos climáticos adversos. E essas tecnologias permitem que o produtor fique mais resiliente a essas mudanças, mais eficiente e mais preparado para aguentar. Então a gente está vendo uma baita oportunidade e a gente está vendo diversos empreendedores, como a Mariana Vasconcelos, trazendo soluções que resolvem esses problemas. Muito bom, né? Usar a tecnologia da melhor forma possível. Agora, falando dessa divisão que existe entre as startups, né? Hoje no Brasil, por exemplo, tem as agtechs que são focadas em pelo menos 3 etapas aí da cadeia produtiva, né? Tem o antes da porteira, o dentro da porteira, né? O da fazenda, e o fora da fazenda, que é o pós-porteira. Em qual dessas três etapas você acha que a gente está se saindo melhor? Tanto quando a gente fala em produção de alimentos, quanto quando a gente fala em relação às agtechs que nós temos hoje criadas aqui dentro. Sara, é uma ótima pergunta. A primeira safra dessas agtechs, lá de 2014, 15, 16, elas estavam muito focadas dentro da porteira, mas o que a gente viu nos últimos 5 anos, e esse estudo que a gente prepara com a Embrapa, o Radar Agtech, desde 2018, ele vem mostrando isso, sistematicamente expandindo essas agtechs para o resto da cadeia.
Hoje, a gente até segrega num grau acima. Além dessas três, a gente segrega pela categoria ou pela cadeia que a startup está atacando, se é uma cadeia da proteína animal ou da proteína vegetal. A gente segrega pelas três categorias, se ela está dentro da porteira ou fora da porteira, né? Então, em qual estágio da cadeia que ela está. E, por último, qual que é a tecnologia que a startup emprega para poder gerar uma vantagem competitiva escalável, se é digital ou se é biotecnológica. E a gente está muito impressionado como todas essas categorias estão recebendo empreendedores altamente qualificados e desenvolvendo soluções de ponta e lançando, e num equilíbrio. Então, aquela inércia inicial para dentro da porteira hoje está disseminada. E hoje a gente acredita que o maior motor do progresso humano é o empreendedorismo tecnológico. São esses garotos, né, essas Mariana Vasconcelos e esses outros, que estão no dia a dia desenvolvendo soluções usando tecnologia de fronteira para resolver o problema do dia a dia do nosso produtor. Muito bom. Francisco, eu vou te pedir licença agora para a gente fazer um rápido intervalo aqui no Planeta Campo Entrevista e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. Não saia daí. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje conversa com o Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures. E eu já vou direto para um quadro que a gente tem aqui no Planeta Campo Entrevista, que é muito especial, que é a nossa nuvem de tags. Vão aparecer vários termos aqui relacionados a questões da sustentabilidade, a própria palavra sustentabilidade também está aí. E eu queria que você escolhesse um desses termos e me dissesse por qual razão você o escolheu. Sara, são todos extremamente relevantes. Eu vou escolher mercado de carbono, porque eu acho que é uma das grandes oportunidades dessa atual geração e principalmente do atual produtor. É um mercado que vai ser de centenas de bilhões, dependendo do dia. Você escuta até alguém falar em trilhão, então é um mercado que vai ser muito grande. É um mercado que ainda não está regulado, então não tem ninguém que está na frente, né? Então tá ótimo o momento. E é um mercado onde o Brasil tem o potencial de ser nesse mercado, por causa da nossa potência agrícola, por causa da nossa floresta, o que a Arábia Saudita é para o petróleo, ou seja, uma potência em reserva de carbono. Muito bom. Agora falando um pouquinho da sua carreira, né? Você construiu ela no mercado financeiro, né, lá no início, e eu queria que você me dissesse, eu fiz essa pergunta em relação às agtechs, agora eu faço em relação ao mercado financeiro. Quanto que você acha que o produtor rural brasileiro hoje está próximo do mercado financeiro, quanto que ele consegue entender e operar dentro do mercado, né? Porque a gente tem grandes produtores que com certeza estão bem familiarizados e tem um pequeno produtor. Sara, esse é um dos grandes paradoxos da nossa geração, tá? Eu acho que a população brasileira entende que o agronegócio brasileiro é o nosso setor mais competitivo, mais dinâmico, mais empreendedor. É talvez o único setor da nossa economia que conquistou o mundo, né, que lidera uma dezena de categorias a nível mundial em termos de eficiência, produtividade, que nos últimos 40, 50 anos aumenta a produtividade todo ano via adoção de tecnologia. E quando a gente olha para o mercado de capitais, é o grande setor da economia menos representado, né? E vale para as duas categorias, tanto em bolsa, investimento em ações, quanto em dívida, né? CRAs, CPRs digitais, etc. Legal, Francisco, agora falando, né, novamente das agtechs, né, que é o mote da nossa entrevista de hoje, é o seu chão também, né, um deles, não só ele, mas o quanto que o Brasil hoje já consegue vender de tecnologia para o mundo, quando a gente fala de agtechs, de startups de um modo geral, e o quanto que a gente importa de conhecimento? É um ótimo dilema, Sara. Foi um dos motivos pelo qual a gente tomou a decisão de focar de cabeça no agro brasileiro, né? Além de ser um setor que a gente tem muito orgulho, ser um setor que é grande, né? Tem uma escala que permite criar grandes negócios, a gente tem uma agricultura muito diferente da agricultura estrangeira, né? Da grande agricultura americana, europeia, canadense, que é uma agricultura temperada. A nossa agricultura é o maior caso de sucesso como agricultura tropical competitiva globalmente. Isso significa que a gente tem uma série de particularidades. Então a gente tem 2, 3, às vezes até 4 safras por ano, a gente tem a maior parte da biodiversidade do planeta, a gente tem uma série de sistemas Santa Fé, integração lavoura, pecuária e floresta, que não funcionam em outros lugares, mas funcionam aqui. Por que isso é super importante para entender o conceito? A maioria das tecnologias de ponta que a gente visitou em Israel, na Califórnia, em St. Louis, na Holanda,
não estão preparadas para atender o nosso produtor adequadamente. Então a nossa aposta sempre foi, e tem sido uma aposta vencedora, que empreendedores nativos, saindo dos principais centros de agronomia brasileiros, desenvolvendo tecnologias para o nosso mercado local, iam ter uma vantagem competitiva extraordinária versus os empreendedores lá de fora. Legal. Agora, quanto que você acha, né, que as agtechs elas podem contribuir para o fortalecimento dos princípios ESG no setor agropecuário? Um pouco em linha, né, com a pergunta até da Mariana Vasconcelos, mas abrangendo, né, as três letrinhas aí dessa sigla. Então, é completamente convergente. Esse é um ponto interessante. A gente nunca tinha se colocado como uma gestora de investimento em impacto. E o nosso último fundo, que foi um fundo de 350 milhões de reais, ele teve 20% do capital dele em investidores de impacto ambiental estrangeiros, né? Porque eles enxergaram que quando a gente traz produtividade para o produtor, a gente está gerando um impacto direto, não é nem indireto. A gente está permitindo que ele faça uma aplicação de agricultura de precisão, aplicando químico ou biológico só na lagarta e não na fazenda como um todo. Insumos biológicos, o Brasil hoje está construindo o mercado mais dinâmico do planeta de insumos biológicos, não só de controle de pragas e doenças, mas também de fertilidade do solo. Tudo isso é na direção da sustentabilidade, é na direção do ESG. Então, quando a gente fala de empreendedorismo tecnológico do agro, as agtechs, a gente está falando de uma pauta ESG convergente paralela, não é indireto, é muito próximo. Legal, e você comentou antes, né, da questão do mercado de carbono e quanto que as agtechs também podem contribuir aí para esse cenário. Aí eu te pergunto, como é que o produtor rural ele pode ter acesso a esse tipo de tecnologia para se fortalecer também nesse setor? Uma ótima pergunta. O que a gente está vendo? Tem o upstream e o downstream, né, para cima da cadeia e para baixo da cadeia na distribuição dos créditos de carbono. Para cima da cadeia é o que a turma chama de MRV, que é monitorar, reportar e verificar. Tecnologias que vão permitir que o produtor consiga assegurar que crédito de carbono está sendo gerado. Tem um conceito no mercado de crédito de carbono que é o conceito de adicionalidade. Você tem que mostrar o que você está fazendo hoje para gerar mais crédito de carbono. E isso é o que você consegue transformar em crédito comercializável. Então, a gente está vendo um monte de tecnologia surgir aqui no Brasil, no exterior, em todo lugar do mundo, nessa cadeia upstream para fazer esse MRV. E aí, para baixo da cadeia, a gente vê companhias como uma startup agtech chamada Moss, que compra esses créditos de carbono, em alguns casos desenvolve, tokeniza usando tecnologia de cripto e ajuda as companhias a fazerem via APIs, plugarem direto com essa plataforma dela e poder fazer o offset, seja de logística, seja dos consumidores, comprando esse crédito de carbono. Então a gente está vendo agora o mercado inteiro de crédito de carbono sendo criado, tanto na originação e na geração, quanto na oportunidade de vender e distribuir isso de forma baixo atrito e rápido. Como que eu acho que o produtor vai conseguir monetizar isso num primeiro instante, tá? Eu acho que as grandes empresas de insumo vão trazer soluções onde elas conseguem prestar o serviço de monitoramento, gerar crédito para o produtor, só que o produtor vai ter que usar esse crédito para comprar insumos dela. Eu acho que isso vai ser uma solução que vai acontecer no curto prazo. Outra solução que eu acho que vai acontecer no curto prazo, os provedores de serviços financeiros, as fintechs, os bancos, as seguradoras, vão também prestar esse serviço para o produtor e ajudar ele a gerar crédito que vai poder lastrear transações de crédito, barateando o custo de capital dele. Eu acho que essas vão ser as duas primeiras formas que esse mercado vai gerar boleta, dinheiro para o produtor. Nos últimos 5, 6 anos, a gente viu uma série de tecnologias de satélite, de balão, competindo para levar essa tecnologia para o produtor. E nos últimos 2 anos, explodiu uma tendência que a gente vem monitorando há 10, 15 anos, que foram os nanosatélites. Talvez o caso mais famoso seja Starlink do Elon Musk, da SpaceX, que hoje já é uma realidade que tem muito produtor que já está conseguindo pagar e pegar. Ainda um pouco caro, mas já é de altíssima qualidade e todo ano está barateando bastante. Então, eu acredito que o que vai resolver o problema da conectividade como um todo vai ser esses novos empreendedores com novos modelos de negócio e novas tecnologias. Falando do futuro, eu vou aproveitar para chamar um quadro que nós temos aqui no Planeta Campo Entrevista, que é o Planeta Agora em 2033. É aquele momento de reflexão aí que você me diz como é que você imagina que a gente vai estar globalmente daqui 10 anos. Sara, a SP Ventures é uma banqueira da inovação do agro, né? Esse é o nosso negócio, né? E para financiar tanto o empresário quanto a inovação, você tem que ser um otimista.
E eu sou muito otimista quando olho para 2033. Eu acho que a gente vai ter novos bancos digitais para o produtor, onde ele vai conseguir pegar e obter linhas de financiamento e outros produtos financeiros muito eficientes, baratos, sem ter que sair da fazenda dele. Eu acho que ele vai conseguir ter um arsenal de soluções biológicas, tanto para a nutrição do solo, quanto para controle de pragas, doenças e ervas daninhas, sem também ter que comprar produtos estrangeiros caros, tudo zoando da biodiversidade local. Ele vai conseguir comprar e vender o seu produto e os seus insumos digitalmente também muito mais eficiente. O nosso produtor, ele é um ambientalista, mas via essas transformações tecnológicas, ele vai conseguir ficar não só mais sustentável e mais eficiente, mas vai ficar mais transparente para o planeta o quão sustentável o nosso produtor é. Maravilha. Francisco Jardim, da SP Ventures, assim eu termino o nosso Planeta Campo Entrevista de hoje, mais uma vez agradecendo a sua participação, a sua presença aqui nos nossos estúdios. Foi uma troca excelente, muito boa, com certeza muito rica para quem está nos assistindo, e eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado, Sara, foi uma honra. E assim a gente encerra o Planeta Campo Entrevista de hoje, agradecendo a sua companhia de casa e agradecendo especialmente a participação e a sua presença aqui em nossos estúdios, Francisco Jardim. Obrigada, viu? Obrigado a você, Sara, foi uma honra. A honra foi minha, com certeza foi uma troca muito enriquecedora para os produtores que estão conectados aí com a gente. E assim terminamos então o programa de hoje, lembrando que todos os dias de segunda a sexta tem também o Planeta Campo ao vivo aqui na tela do Canal Rural e eu vou estar esperando por você. Até mais! Planeta Campo Entrevista, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.